Na Linha, com Cidinha. O ex-presidente Jair Bolsonaro, agora, perdendo de 4-1, está inelegível para os próximos 8 anos. Na linha para conversar com a gente, o repórter de política do Correio Brasiliense, Renato Souza, que está no Tribunal Superior Eleitoral. Oi, Renato, boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos os ouvintes da Tupi FM. Ô, Renato, era um resultado esperado esse que a gente está constatando agora? Cidinha, era sim, era um resultado esperado. O julgamento ainda está em andamento, não acabou, mas a gente já tem maioria, ou seja, 4 dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Até agora, ele tem apenas um voto a favor, do ministro Raul Araújo, e não tem mais como formar uma maioria a favor. Então, tecnicamente, ele já está inelegível por conta desse resultado aqui no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral. E era um resultado esperado, sim, porque o que os ministros estavam julgando eram justamente ataques que o ex-presidente fez ao sistema eleitoral e ao próprio TSE e também ao Supremo Tribunal Federal. Então era esperado porque ele realizou, no ano passado, em julho, uma reunião com embaixadores e ele questionou, sem apresentar provas, o sistema eleitoral. E isso ocorreu pouco antes das eleições. Essa reunião foi transmitida pela TV Brasil, que é uma emissora pública, né, de televisão, da EBC, e os ministros entenderam que houve abuso de poder político, ou seja, o ex-presidente se aproveitou do cargo que ele exercia para tentar prejudicar as eleições, tentar não aceitar o resultado ou até mesmo tentar prejudicar a candidatura do então candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente da República. Então o que os ministros entenderam é que ele usou ferramentas antidemocráticas para atacar o próprio sistema eleitoral e tentar usar a estrutura pública para persuadir o eleitor e até desmotivar as pessoas a irem até as urnas votar. Bom, Renato, desses votos, a pergunta que se faz agora é o resultado, né? Inelegível ele já está, mas é 5-2 ou 6-1? Olha, o ministro Cássio Nunes, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, está votando neste momento. Ainda não dá para ter certeza do voto dele, era esperado até agora que ele votasse contra a inelegibilidade do ex-presidente, mas ele começou o voto destacando que o que está em análise aqui pelo TSE não é o sistema eletrônico de votação, que já foi comprovado que é um sistema eficiente, mas sim as declarações do ex-presidente, as ações do ex-presidente contra o sistema eleitoral. Então ele começou com voto crítico, não era esperado que ele começasse de forma crítica esse voto, então ele começou com as declarações críticas. A gente ainda não tem certeza de como vai ser esse voto, mas já tem nos bastidores aqui algumas análises de que é possível que ele vote sim pela inelegibilidade. De qualquer forma, já tem um voto a favor do ex-presidente e isso possibilita que ele apresente um recurso aqui no próprio TSE contra essa decisão. É um recurso que são embargos de declaração em que ele pede para que seja explicado o resultado do julgamento, que os ministros detalhem seus votos, expliquem seus votos, deixem mais claros. Mas esse recurso não tem poder de alterar a decisão. Então a decisão já está tomada e a inelegibilidade, por maioria de votos, já está definida. O Renato, se ele vai apelar, claro que vai apelar, mas será julgado novamente pelos mesmos ministros? Ele pode apresentar 2 recursos, um aqui no próprio TSE, como eu expliquei, e ele também pode... Sim, mas será julgado pelos ministros no TSE, iguais, os ministros iguais? Pelos mesmos ministros, mas ele também pode apresentar um recurso no Supremo, que é um pedido de liminar para tentar suspender essa decisão aqui do TSE. No entanto, lá no Supremo, os mesmos outros ministros que também participaram desse julgamento aqui no TSE, como a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, vão participar e a chance de reverter esse resultado é quase nula, digamos assim. E o prognóstico do futuro do Bolsonaro, qual seria, Renato? Bom, ele não está impedido de ocupar, por exemplo, o cargo de presidente de honra do PL, que ele já faz, né? Já ocupa esse cargo, e também pode se filiar a partido político, pode atuar ali pedindo votos
para um eventual sucessor que ele queira nas eleições de 2026, se ele tentar emplacar algum aliado como presidente, algum outro cargo, ele vai poder continuar fazendo essa campanha. Mas ele não pode ocupar nenhum cargo eletivo mais, nem de deputado, vereador, senador, presidente da República, porque ele está inelegível. Não perdeu os direitos políticos, mas está inelegível. Bom, esse caminho do que ele não pode, a gente sabe. Eu quero saber o que ele vai fazer politicamente. A sua opinião, Renato. A gente está apurando já os bastidores para o Correio Brasiliense e o que eu percebi foi o seguinte: ele deve permanecer ali no PL, né, fazendo campanha, e já existe uma pretensão para a próxima eleição de que ele tente impulsionar alguns candidatos, como, por exemplo, a esposa dele, a Michele Bolsonaro, é uma das alternativas que está sendo pensada ali para as eleições de 2026, e a intenção ali do partido, claro que tudo pode mudar, a gente ainda está um pouco longe dessas eleições, mas a intenção é que ele seja um puxador de votos, que ele consiga influenciar os eleitores que ele teve, né, na eleição de 2018 e também esses que ele teve na eleição de 2022, que não foram suficientes para eleger, mas tentar emplacar uma outra pessoa, um outro aliado, principalmente alguém do PL ali nessa candidatura. Então, o que o Bolsonaro deve fazer a partir de agora é continuar nessa articulação política. Ele recebe o salário de ex-militar, recebe também o salário de presidente de honra do PL. Bom, ele pode até transferir votos. Eu acho que transfere muitos. O Brizola costumava dizer que ninguém transfere voto, mas transfere. E no caso do Bolsonaro, são aqueles obcecados, aqueles que gostam dele, independente do que ele fizer. Hein? Agora, são os adeptos, Se você me permite uma observação, eu também acredito nesse potencial de transferir votos, mas essa declaração de inelegibilidade ocorreu hoje sem ninguém nas ruas, sem nenhum eleitor. Aqui na frente do TSE... Eu não tinha reparado isso, Renato. Pois é, aqui na frente do TSE não tem um único manifestante, nem sequer precisou interditar vias, fazer um esquema especial de segurança, porque aqui na frente da corte o clima neste momento é de absoluta normalidade. Em Brasília também a gente não tem protestos, pelo que eu acompanhei em Rio de Janeiro, São Paulo, a gente não tem resistência, digamos assim, do eventual eleitorado dele para essa decisão que foi tomada hoje. Apenas ali na internet, as manifestações de eleitores, mas fisicamente aquelas passeatas, aquelas manifestações que a gente viu aí durante 4 anos, hoje elas não se repetiram. Sextou. Obrigada, eu falei com o Renato Souza, repórter político do Correio Brasiliense. Obrigada, Renato. Bom trabalho para você. Programa Cidinha Livre.